Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E, meus queridos, nós tivemos aí o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, entre LDU e Fluminense. E, mano, assim, o Felipe Melo pistolou, mano, no final do jogo, viu, na coletiva. Vou colocar aqui pra gente dar uma olhada no que ele falou. Só que antes vou fazer algumas ponderações em relação ao jogo. Um jogo muito intenso por parte do LDU e um jogo também muito defensivo por parte do Fluminense. Eu acho que o Fluminense fez um bom jogo defensivo hoje, mas realmente era nítido que a amplitude de movimentação, o ímpeto físico do LDU, ele era visivelmente muito superior do Fluminense. Inclusive o Fluminense sofre uma baixa nos momentos ali praticamente iniciais do jogo, com o Marcelo saindo, uma grande baixa. A gente conhece a qualidade que o Marcelo tem. Só que o Fluminense foi se segurando ao longo de toda a partida. E no segundo tempo, essa diferença de nível físico, ela ficou ainda mais perceptível, porque praticamente o jogo era de um time só. A sorte é que em questões técnicas ofensivas, a LDU não é uma boa equipe. É organizado, só que a grande vantagem em cima do Fluminense hoje nesse jogo não era uma vantagem técnica. Isso se provou com um placar pouco elástico que configurou essa partida. A maior diferença no jogo de hoje era na questão física, talvez pela questão da altitude, onde a gente sabe que realmente acaba impactando muito na fisiologia, principalmente de nós brasileiros, que estamos acostumados com a disponibilidade de oxigênio maior. Então, quando a gente joga em elevadas altitudes, onde essa disponibilidade ela vai se reduzindo, nós temos um nível menor de pressão, consequentemente fica difícil a captação de oxigênio e a entrada desse oxigênio na nossa circulação pelas nossas hemácias. Isso acaba trazendo um déficit de oxigênio e faz com que o nosso corpo trabalhe ali num ritmo mais acelerado para tentar compensar, né, a questão ali da nossa homeostase, buscar o equilíbrio do nosso organismo. Então isso faz com que os jogadores fiquem mais cansados, né, mais ofegantes, mais acelerados, e você viu muito isso no jogo. E como eu disse pra vocês, eu acho que a diferença, e sim foi uma diferença realmente de ímpeto físico. O LDU tinha mais gás, o LDU tinha mais ritmo. Você tem também a velocidade da bola que acaba sendo influenciada por questões físicas relacionadas a tudo isso. Então foram todos esses parâmetros que acabaram norteando o jogo como um todo. Mas o Fluminense fazia um jogo defensivamente ali de entrega mesmo. O que o time não conseguia criar muito do meio campo para frente, ele conseguia ocupar bem os seus espaços. Porém, se a LDU fosse uma equipe tecnicamente mais apurada, uma equipe tecnicamente melhor, vocês podem ter certeza que a LDU teria feito um placar mais elástico, porque jogaram com mais afinco e com mais ímpeto. Aí no final do jogo, a gente teve uma reclamação por parte do Felipe Melo que ficou bem emblemática durante a sua coletiva. Vou colocar dois trechos para vocês aqui. O primeiro eu vou falar porque estava muito difícil achar essa coletiva no momento que eu gravei o vídeo. Tava muito difícil achar vídeo dessa coletiva e eu acho que os vídeos que estavam subindo nas redes sociais, direitos autorais estava derrubando. Então eu não vou colocar o vídeo aqui, vou colocar o áudio, tá? A primeira parte que ele falou, que eu não tenho esse trecho aqui, eu falo muito pouco dos árbitros, porque errar é humano, mas hoje não foi erro. Aí cabe a interpretação de cada um de vocês. Não foi erro. A gente sai com uma sensação amarga, mas entendendo que já temos que trabalhar porque temos jogo de volta no Maracanã. E não temos dúvidas de que nossa torcida vai fazer aquilo que fez ano passado lotando o Maracanã. E no Maracanã nós somos ainda mais fortes. E aí depois eu vou colocar o áudio por questões de direitos autorais, que eu vi que esse vídeo está sendo derrubado. Bora lá. É isso, Fernando. É isso, Felipe. Obrigado. Calma aí. Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer uma pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar. Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou, ninguém viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pai de família, 6 horas de viagem.
Isso aqui é a minha vida, isso aqui é a nossa vida. Ninguém fala nada. Aí nesse momento, né, ele bate aqui na mesa e ele sai, ele e o Diniz, sai da coletiva sem dar uma boa noite, sem se despedir, sem nada. Cara, realmente, assim, a arbitragem do jogo tava muito ruim. Isso eu falo não só pro lado do Fluminense, mas pro lado da LDU também. Tava ruim, estava confusa. As tomadas de decisões do árbitro em campo não eram boas. Você via claramente que o cara jogava a bola ali pro VAR. Isso não é novidade para nós brasileiros, isso não é novidade para ninguém, porque as arbitragens elas realmente acabam sendo muito lamentáveis. Sobre o desabafo do Felipe Melo. Bem, o Felipe Melo é um jogador com o qual eu gosto muito. Eu gosto muito, mano, do Felipe Melo, eu nunca escondi isso aqui no canal. Afinal, ele teve uma passagem pelo Palmeiras, que veio junto ali com o nosso símbolo da reconstrução do Palmeiras. Ele sempre ali um grande líder em campo, ele sempre se entregando em campo, cometia erros, cometia isso, qualquer jogador vai cometer, mas ele realmente foi mudando o temperamento dele desde a chegada e foi ficando um jogador ali mais liderança, um jogador mais o porta-voz ali do Palmeiras. E essa atitude que ele faz aqui no Fluminense está sendo muito elogiada por torcedores do Fluminense e obviamente muito criticada por torcedores ali rivais. Mas eu, em particular, gosto do Felipe Melo e, mano, Felipe Melo ele acabou se tornando um ídolo e um símbolo dentro do Fluminense, assim como ele foi no Palmeiras. Então é natural que ele realmente vai puxar ali a responsabilidade, vai se posicionar na coletiva. Ele não é jogador de ficar quieto, ele não é jogador de ficar calado. E assim, pra quem já conhece um pouco aí do Felipe Melo, da sua personalidade e tudo mais, que inclusive amadureceu demais nos últimos anos. Realmente, quando ele era jovem, ele era um jogador que fazia encrenca desnecessária. Mas, cara, agora nesse período aí do futebol, quando ele volta pro Brasil, ele começa a mudar muito o seu temperamento e começa a ser um jogador extremamente líder em campo. Então eu gosto muito do Felipe Melo, acredito que as arbitragens elas são confusas sim, não só aqui no Brasil, mas a gente vê externamente também esse mesmo problema. E aí sobre as interpretações de jogo e tudo mais, fica aí com cada um, o que cada um achou sobre isso. Coloca nas opiniões aí, mano. Tamo junto, valeu, falou, até mais.